Vamos lá. Alguém de vocês, para começar, para contextualizar um pouquinho, alguém de vocês lembra dessa tela? Ou alguém de vocês, com certeza, profissionais que atuam há pelo menos uma década e meia ou 2 décadas na área de segurança de informação, na área de tecnologia de informação, vai lembrar disso, né? O que foi isso, pessoal? Isso foi o bug do Millennium, né? O pessoal um pouco mais antigo vai lembrar. O que foi o bug do Millennium, né? Foi um grande alerta que foi feito para as empresas, onde tentou-se criar um grande caos, né? De que sistemas iam parar, sistemas iam zerar na virada do ano de 1999 para o ano 2000, né? Muitas empresas foram criadas, muitas consultorias foram criadas, mas de uma certa forma, para quem acompanhou aquela época, ou para quem é daquela época, vai lembrar que com um pouco de organização e estruturação, esse bug do Millennium, né, ele não trouxe maiores consequências, né? Por que eu coloquei esse bug do Millennium? Porque, como referência, né? Porque, assim como aconteceu lá em 2000, eu vejo muita semelhança com que algumas empresas tentam colocar, ou algumas consultorias tentam colocar com relação ao LGPD, né? Que as empresas não estão preparadas, que é o caos, que vai vir multa, que empresas serão fechadas, serão multadas. E sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de visão, não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu entendo que com um pouco de organização e no decorrer hoje do que será apresentado aqui, vocês verão que muitas das coisas vocês já possuem. Já possuem. A questão é de estruturar corretamente para se adequar aos pontos que a lei pede. Ok? Bom, por que uma lei de proteção de dados? Né? Um pouquinho de contextualização histórica. Né? Os dados, a gente sabe que é o nosso maior ativo. Né? Ou até a ponto de revistas como a The Economist lançarem itinerários, revistas, documentos, falando sobre que hoje, bom, nós que somos profissionais da segurança da informação, sabemos a validade, a grandiosidade que é você ter acesso a dados de usuários, dados de terceiros para montagens de BIs, montagens de plataformas, montagens de campanhas de segurança, campanhas de marketing, estratégias de vendas, né? Hoje o dado é um item muito valioso, né? Muito valioso. Tão valioso que, se pegarmos como histórico, Fórum Mundial Econômico, por exemplo, que esse ano aconteceu em Davos, ele mostrou pela primeira vez, né, o risco que hoje as empresas consideram, dentre todos os riscos possíveis, riscos de catástrofe, hoje, fraude ou roubo de dados, ela já passa a ser posicionada num ponto bastante interessante sobre perspectiva de impacto, né? E perspectiva de relevância, né? Então, ou seja, a gente começa assim, dados e também cyberataques um pouco mais acima, né? Já são considerados hoje como pontos de bastante relevância e importância hoje no cenário mundial. Isso para estar hoje num fórum econômico mundial, ser considerado isso como um ponto de atenção, isso fica cada vez mais claro quão hoje em dia é importante a área de segurança da informação das empresas e a proteção dos dados internos da empresa. Né? Para isso, né, então começaram a surgiram diversas regulamentações. Né? Acho que a mais famosa que saiu recentemente, cerca já de 2 anos, é a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e demais países também começaram a trabalhar para se adequar. Né? Então, você teve em Vermont o artigo 171, você teve. Só um segundo. Você teve na Califórnia, no Brasil agora a LGPD, você teve uma lei de proteção de dados na Índia, no Chile, na Nova Zelândia, sem contar as outras regulamentações
que abordavam já a proteção de dados, né? Por exemplo, a Shield nos Estados Unidos, que trazia uma relevância, por exemplo, com relação à GDPR. No próprio Brasil, né? A gente já teve diversas leis que, de uma certa forma, tratavam o dado pessoal, desde Código de Defesa do Consumidor, Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, todas elas falavam em algum ponto ou outro já sobre a proteção, né, sobre a confidencialidade dos dados de usuários. Né? O que aconteceu foi uma adequação, né, uma junção, uma organização dessas leis e desses pontos de atenção. Obviamente, né, vocês já devem saber que a LGPD é uma prima, diria para vocês, uma prima pobre da GDPR, né? Porque ela é muito, muito, muito parecida com a GDPR. Diria para vocês que em alguns pontos ela ainda é bastante subjetiva, a GDPR é muito mais detalhada, mas a gente entende que isso, a partir do momento que entrarem em vigor esses ajustes de subjetividade, eu entendo que eles serão corrigidos. Bom, e aí nós podemos perguntar, né? Não, então eu tenho que me preparar para isso quando eu estou seguro, não estou seguro. Na verdade, os ataques a gente sabe que já acontecem, né, pessoal? O que vai acontecer é que eles só vão aumentar a sua intensidade, né? Sem aqui querer criar nenhuma teoria da conspiração, mas os ataques eles já acontecem de forma não intencional ou de forma amadora e também de forma profissional. Né? Hoje em dia você tem sites na internet que você compra um ataque DDoS, compra um ataque de exfiltração de dados, compra um ransomware, isso em cartão de crédito. Você paga com o seu cartão de crédito, está na internet, não está nem na Deep Web. Né? Está na internet, público, a olhos nus. Você basta ter um cartão lá, pegar o cartão do marido, da esposa, do pai, da mãe, lá passar o cartão, você comprou o ataque. Com a volumetria que você quer, direcionado, nível de ataque, isso hoje em dia já existe, gente, né? O que a gente entende é que quando vem uma lei, a gente entende que quando se cria uma lei, cria-se um mercado paralelo para isso. É o que, pelo menos, eu entendo que vai acabar acontecendo. Mas isso não é uma novidade para ninguém. Né? Então vamos lá. Como que a gente consegue estruturar a nossa empresa para poder seguir a passos juntos com o que pede a regulamentação e, sobretudo, com as diretrizes que serão passadas, né, por uma consultoria jurídica? Primeira coisa, por onde começar? Né? A gente precisa de comprometimento da empresa. Isso em qualquer consultoria, em qualquer curso, em qualquer experiência prática. Na verdade, não só de LGPD, mas de qualquer projeto, a gente entende que a empresa tem que estar comprometida e tem que estar engajada. Né? Então, o projeto precisa ter um sponsorship, né? Precisa ser bancado pela direção e os executivos têm que estar engajados em fazer aquilo acontecer. Segundo ponto, né? Liderança. Esse projeto precisa ter líderes, né? Os líderes gestores têm que participar ativamente das etapas do projeto, sem delegar. Precisam estar comprometidos. Recursos. Não haverá jeito. Fica difícil de dimensionar o nível de investimentos, mas investimentos terão que ser feitos. E isso é um fato. Não só em recursos humanos, mas também em recursos tecnológicos. Então, de novo, não existe uma receita de bolo. Olha, Renato, minha empresa, o que a minha empresa precisa? Você tem uma receita para passar? Não, isso não existe. Se alguém tentar vender isso para vocês, está tentando ganhar dinheiro. Não existe isso. Cada empresa tem um nicho de negócio específico, tem processos e procedimentos específicos, e para cobrir esses gaps tecnológicos, existe uma variedade hoje de fabricantes, nos mais diversos níveis, desde fabricantes enterprise, fabricantes que trabalham no mercado SMB, mas todos eles têm uma parte, ou um todo, ou um produto específico que auxilia no processo de adequação e de proteção à lei geral. E comprometimento, né? Comprometimento de toda a corporação. Medidas iniciais. Primeira coisa, definir um DPO. Definir uma pessoa, uma célula, uma empresa
que seja responsável por ser esse ponto focal do projeto, tanto no transcorrer do projeto de adequação, como depois no dia a dia, no modus operandi, porque esse projeto ele não tem fim. A partir do momento que você adequa a sua empresa, ele continua num processo de reciclagem e de melhoria, e aí depois de interface entre clientes finais, né, donos do dado, sejam clientes internos e externos, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, e também os controladores, que são empresas que poderão trabalhar com vocês, os processadores, perdão, as empresas que trabalharão com vocês e farão troca parcial total desses dados. Né? Então, segundo ponto, planejar e executar um assessment. Então, esse ponto é muito importante, né? É aqui que você começa a identificar os gaps tecnológicos, mapear os riscos, né? Criar uma planilha de riscos, revisar, criar e implantar políticas de segurança, revisar, criar e implantar políticas de privacidade de cookies, por exemplo, para empresas que possuem intranets ou extranets, ou ter alguma comunicação com o cliente usando a internet. Parte de revisão de contratos, isso é um pouco mais focado na área jurídica, né? Implantar as soluções de melhoria, quer dizer, só aqui que eu começo a falar efetivamente de investimento, né? Quer dizer, não adianta eu sair comprando soluções porque um fabricante veio e me vendeu que ele resolve tudo. Estou gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? E a gente sabe que investimento hoje em dia, ainda mais... Bom, primeiro, os fabricantes, na grande maioria, são fabricantes estrangeiros, né? Então, a gente compra em moeda dólar, né? E a gente sabe o valor que o dólar está hoje. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com o nível de investimento. Nenhum fabricante vai fazer milagre. E não necessariamente o melhor fabricante atende a sua demanda. Né? A sua demanda, você vai entender a sua demanda a partir do momento que você fez o planejamento e fez o mapeamento e implantou as políticas. Aí depois você vai entrar com a camada tecnológica. E por último, elaborar os relatórios para a gestão, né, contínua do projeto. Como eu disse para vocês, esse projeto não acaba. Né? Então, a partir desse ponto, duas grandes células são criadas. Né? Um plano de respostas de incidentes e remediação e um programa de governança de privacidade. Né? Então, um ponto inicial, criação de um plano de respostas a incidentes, e depois um plano de governança para manutenção, né, de todo esse arcabouço que você montou na fase inicial. Dividindo isso em fases, para ficar um pouco mais fácil, de novo, né, se a gente olhar para essa tela, isso que isso parece? Isso parece um PDCA, né, gente? Não é nada novo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não existe fórmula nova, não existe uma tecnologia nova, não existe um framework novo para isso. As coisas, principalmente na nossa área de segurança da informação, elas já existem, elas só precisam ser adaptadas para a lei. Né? Então, o primeiro ponto é conhecer, né? Fazer a avaliação do ambiente, o inventário inicial de dados, fazer uma avaliação de riscos, e aí eu vou ter um gap tecnológico que eu tenho que cobrir. Depois, que eu fiz um mapeamento, vi a situação atual da minha empresa, vi como é que está a situação da empresa, vou estruturar. Então, eu passo de definição, começo a escrever. Vou criar minha estrutura de governança, vou criar minhas políticas de acesso, vou criar meus processos e vou começar a divulgar a conscientização, porque isso é importante para a manutenção. Né? Fiz o meu gap tecnológico, estruturei meus processos, aí sim eu passo a implementar. Então, é só nesse ponto, pessoal, que a gente começa a efetivamente ir para o mercado. A gente pode até receber os fabricantes, estudar, etc. e tal, mas sem a fase inicial, é dinheiro e tempo jogado fora. Né? Então, você apoia a implementação, implementar as melhorias necessárias e somente as melhorias necessárias, né? Com muito respeito ao investimento da empresa, e depois operar, né? Então, operar, dar manutenção, fazer a transferência de conhecimento, prover as melhorias, campanhas de conscientização aqui entram novamente, né? Ou seja, é um PDCA, gente. Planejar, fazer, checar e agir, né? Que é o corrigir. Na primeira fase, como é a fase de conhecer, né? Então, detalhando um pouquinho mais, então, avaliação do ambiente, processo e normas, inventário inicial de dados, avaliação de risco, gap tecnológico, plano de ação. Né? Então, essa fase é destinada a gente conhecer o ambiente do cliente, né? Para definir o quê? Criar uma avaliação de riscos,
em face da existência de processos que existem ou processos que não existem precisam ser criados, né? Então, aqui a gente não está falando de avaliação de aplicação, de sistema, etc. e tal. A gente está fazendo uma fase de assessment mesmo da empresa, né? Entender a situação atual da empresa e os processos de negócio da empresa, né? Então, como entregáveis os relatórios de riscos, relatório de inventário, o gap tecnológico, a criação de um plano de ação. Nessa fase é importante no inventário de dados, porque esse dado ele pode estar em qualquer lugar, né, gente? A gente está falando, nós estamos falando de dados tecnológicos, mas não no final do dia, os dados podem estar em qualquer lugar, né? Então, o tipo de dado, se eu tenho a necessidade de ter aquele dado, onde aquele dado está armazenado e como ele está armazenado, né? Quanto tempo que eu preciso manter aquele dado, quem é o dono daquele dado, né? E aí a gente começa a pensar em controle de acesso, armazenamento de dados local, nuvem, se está criptografado, se não está, por que eu tenho aquele dado ali, né? Qual é a necessidade de eu ter o dado, o que é aquele dado, se aquele dado eu tenho que ter, mas ele deveria estar ali, eu deveria ter em outro lugar, né? E quais são os métodos de interação. E aqui é importante sempre fazer uma analogia com os dados pessoais e dados sensíveis, né? Que é o que serve na lei. Né? Se o dado não é pessoal e não é sensível, ele não se enquadra na LGPD. Tá? Então isso é muito importante. Renato, então eu tenho que criptografar ou proteger todos os dados da minha empresa? Não. Então por isso que você precisa ter a primeira fase, ter a fase de avaliação para você não sair investindo, gastando em licenciamento, porque os fabricantes vão querer fazer isso. Vão querer empurrar para vocês licenças, produto e hardware e o seu investimento vai ser astronômico. Não tenho dúvida disso. Como eu comentei com vocês, então dados podem ser físicos, podem ser digitais ou podem ser verbalizados. Né? Então, a gente, tecnologicamente, consegue atuar nos dados digitais, também, de uma certa forma, em dados físicos, mas como é que a gente faz com os verbalizados? Só através de políticas, de normas, de treinamentos, de conscientização. Não tem como. Ou seja, os dados, como eu comentei anteriormente, onde que estão esses dados? Né? Qualquer lugar, pessoal. Pode estar na rede, pode estar lá no endpoint, ou pode estar na nuvem. Então, assim, não existe uma solução completa. É necessário um assessment, é necessário mais do que um assessment, uma conversa, um entendimento de como é a estrutura, um entendimento de como é o processo de negócio, para aí soluções para essas três áreas existem aos montes, né? Nós sabemos, né? Que acho que a maioria de segurança da informação existem aos montes. É conseguir mapear de forma correta onde que essa informação está. Né? E se essa informação se enquadra ou não na lei, como eu comentei no slide anterior. Segunda fase, definir. Né? Então, divulgação e conscientização, criar estruturas de governança da LGPD, criação de processos, de políticas e de soluções tecnológicas. Né? Então, essa fase ela já começa a ser destinada a criar um conjunto de normativos e regras, né, orientações, aqui efetivamente para a implementação do processo. Né? Aqui a gente já começa a falar de tecnologia, diferente da primeira fase. Né? Então, como entregáveis, a gente tem um plano de divulgação, um plano de governança, começa a criar um processo de execução, né? Definição ou atualização de políticas, e aqui a gente começa a falar de solução tecnológica. Né? Então, primeiro eu conheci, né? Agora eu começo a definir o que eu preciso ou não. Né? Se onde está o dado, que tipo de dado, como é que é a transação, se não precisa ter o dado, se onde ele está, ele deve estar, porque de repente mudando de lugar ele não se enquadra mais, ou ele deixando de existir, melhor ainda, que eu não precisa ter aquele dado, né? Então você começa a olhar sob o ponto de vista tecnológico e depois que você fez um mapeamento correto sobre a empresa. Terceiro passo, né, implementar. Aqui é um ponto bastante interessante. Né? Nós, como seres humanos, a gente precisa de referência, né, pessoal? É difícil a gente criar alguma coisa do zero, né? A gente sempre precisa é sempre bom ter referência, né? E aí que eu faço a referência, desculpa a redundância, com a questão do bug do milênio, né? De repente tentam vender para a gente o negócio de, meu Deus, é o caos. E não é. Renato, por onde eu começo?
profissional de segurança da informação, por onde eu começo? Eu digo para vocês, isso já existe, gente. A ISO. A família ISO 27000, especificamente a 27001, ela está aí para isso. E ela existe há, sei lá, talvez uma dezena de anos, né? Ou mais, né? De meados dos anos 2000, né? Ela já existe, pessoal, né? A ISO, porque a lei, que se você pegar a lei, ela não vai trazer nenhum artefato tecnológico, a LGPD. Então fica muito difícil de responder a pergunta como, né? Como fazer, né? A ISO é a maior plataforma não só a 27000, mas a família ISO, né? É a maior plataforma que nos diz como, né? Como eu faço isso, como eu implemento isso, né? Então a ISO acaba sendo um grande guia de referência, né? Porque ela vai envolver a tecnologia, continuidade de negócios, cibersegurança, segurança de informação e gestão de riscos, que são os pontos que envolvem a LGPD. Né? Então, eu costumo falar para muitas empresas, Renato, onde conhece? Eu falo assim, cara, hoje você segue alguma referência da ISO 27000? Seguimos. Eu falei, então tá tranquilo. Está tranquilo. Tá? Não, empresas que são certificadas, por exemplo, ISO 27000, eu diria que estão muito tranquilas, né? Pouco precisam se preocupar. Então, se vocês precisam de referências, referência de como implementar um plano diretor tecnológico, é a ISO. A ISO é o guia de referência que vai ajudar vocês. Terceiro passo, implementar, né? Então, vamos começar pelas 5 regrinhas, né? Quem faz, não audita, né? Segunda regra, direção estratégica, alta direção tem que participar, como eu disse lá no início. Terceira regra, segurança não é digital, ela é corporativa. Como eu disse para vocês, o dado pode ser físico, pode ser digital e pode ser verbalizado. Então, isso é importante, de novo, a alta direção e a empresa ter um comprometimento, né? E aí, treinamentos, reeducação e reeducação e reeducação, porque só artefatos tecnológicos não resolvem. Quarta regra, decisões sempre baseadas em riscos. Né? E para isso, todo um planejamento, um plano de resposta, um mapeamento, um gap analysis em cima de riscos que foi feito lá na fase 1. E quinto, né, essa aqui vale mais que uma dica, você vai sempre ser tão forte quanto puder se preparar. Porque o fato, né, gente, é que nós da área de segurança de informação sabemos, não existe rede, não existe aplicação 100% segura. Isso é impossível. Se a gente começar a falar dos ataques de 0 dia, pronto. Né? Não existe, né? Brechas sempre vão acontecer. Quanto mais preparado para um plano de resposta você tiver, quanto mais preparado para uma análise forense, quanto mais preparado para fazer um desenho, fazer uma proteção, fazer uma estruturação de um relatório, mesmo depois de ter sofrido um ataque, e entregar para a Agência Nacional, olha, eu estava preparado, esse ataque não veio daqui, ou se ele veio, ele pegou, foi esse usuário que não usou o procedimento correto, e aí vai ter uma punição para esse usuário, etc e tal. Não necessariamente uma punição, mas assim, mostrar para a Agência Nacional que você estava preparado e aconteceu por um caso específico, enfim. A Agência Nacional sempre vai pedir insumos para análise. A Brecha, ela acontece para todo mundo, né? Acontece de forma intencional e maliciosa, ou não. Né? Então, quanto mais forte você tiver, mais preparado você tiver, de forma suficiente, nem mais nem menos, suficiente, a partir da fase 1 e da fase 2, melhor vai ser. Então, ainda no processo de implementação do plano diretor, o que é importante também? De novo, né, assegurar que todos os dados são realmente necessários, minimizar a exposição dos usuários e garantir integridade durante a captação e processamento. Então, minimizar a exposição ao máximo, minimizar o uso daquele dado e garantir integridade durante o processo de transacional. Utilizar ferramentas para recolher e tratar as informações. Então, aqui, ferramentas que te dêem essa automatização, te dêem essa segurança na transmissão e na transação e também no recolhimento. Mapear os momentos de navegação ou da relação jurídica que os dados são coletados. Tudo isso é importante em termos de sistema. Tá? Verificar se há necessidade de compartilhar ou integrar esses dados. É realmente necessário esse dado ser exposto? É realmente necessário que
que esse dado seja transmitido para um terceiro, para um processador. Né? Delimitar níveis de acesso, fortalecer sua segurança perimetral, endpoints, criptografia, cloud. E aqui, quando eu estou falando endpoints, não é antivírus, né, pessoal? Antivírus, esquece, isso é uma coisa do passado, já totalmente ultrapassada. Né? A gente sabe, hoje em dia, que antivírus não resolve nada, apenas antivírus. Considerar as funções exercidas pelo DPO, DPO tem relevância, né? Assegurar o compliance, criar os acordos de confidencialidade com os fornecedores, isso é um viés muito mais jurídico, né? Verificar as questões de compartilhamento, como falei no slide anterior, e sempre realizar as avaliações de impacto. Mas, de novo, né, quem, fazendo referência a ISO, né, quem já trabalha com isso já faz isso, né? Já faz isso, essas avaliações de impacto. Já faz. Então, o que pode ser feito nessa jornada para a obtenção da conformidade? Na parte na parte de assessment, né, como eu comentei, simplificar e acelerar o processo de assessment on-premises e na nuvem, né, melhorando a curiosidade de dados. Na hora do gap analysis, criar o gap analysis de riscos em políticas e processos de segurança. Gerar os relatórios para evidenciar a ausência. Agora, um viés técnico, gente. O que a gente pode fazer, né, como agente tecnológico dentro da empresa? Criar as melhorias, né? Melhorar a segurança atual, proteção avançada aos dados de equipamentos da rede física, virtual, cloud pública, aplicações em SaaS sancionadas ou não sancionadas. Né? Então, aqui, aquela palavrinha para empresas que fazem algum uso de algum tipo de aplicação em nuvem, seja ela sancionada, permitida pela empresa, ou seja não sancionada, né? A gente sabe que tem muito usuário que usa aplicação SaaS para transmissão de arquivo confidencial da empresa. E eu não estou falando que ele está fazendo isso de forma intencional, às vezes é não intencional para ganhar agilidade, e ele está expondo um dado. Né? Criar os itens, e isso é importantíssimo, né? Criar itens atenuantes a multas em caso de vazamento, porque o vazamento, invariavelmente, ele vai ocorrer. Então, de novo, você ter ferramentas, você ter relatórios, você dar visibilidade para o gestor, para a geração dos relatórios, isso é importantíssimo na LGPD, pessoal. Importantíssimo, né? Que é o princípio do não negligenciamento. Eu fiz de tudo, tá aqui. Eu monitorei, eu segui todos os procedimentos, e infelizmente aconteceu. Isso é um atenuante importantíssimo do que, de repente, você receber uma auditoria e aí você não tem o que mostrar. Falar, não sei nem o que estava acontecendo, não sei o que aconteceu, eu não tenho que te mostrar nem se o dado foi vazado ou não. Aí é complicado. E criar uma gestão de processos contínuos, né? Como eu comentei. Então, proteção avançada para rede física, pública, SaaS, endpoint, melhorar a visibilidade na gestão e soluções para investigação simplificada e atomização de resposta a incidentes. Todos esses aqui, pessoal, né, já baseados em artefatos tecnológicos. Exemplos, né, para simplificar, para fazer o assessment. Eu coloquei alguns exemplos de alguns fabricantes aqui, gente, mas, de novo, não se prendam ao fabricante ou à tela. Talvez alguns conheçam essa tela, talvez alguns não conheçam. Vários fabricantes hoje já dispõem. Né? Mas, Renato, qual fabricante? Depende da fase 1. Então, por exemplo, quais usuários acessam serviços internos de diretório ou sistemas que possuem informações pessoais? Hoje em dia você conseguiria ter esse tipo de informação. Quais usuários acessam serviços internos de diretório, né? Ou sistemas que possuem informações pessoais? Uso de aplicativo SaaS, isso é importantíssimo, né? Seja aplicativo sancionado ou não sancionado, como eu comentei. Renato, aqui a gente usa, nós temos aplicações SaaS corporativas, aqui a gente usa o Dropbox, aqui a gente usa o Google Drive, ou aqui a gente usa o Office 365, mas as aplicações não sancionadas. E mesmo as aplicações sancionadas, como é que está o uso, como é que está o compartilhamento, em criar regras lá, criar regras de DLP, regras de proteção, né?
Uso de aplicativos SaaS para backup. O exemplo que eu acabei de dar, importantíssimo. Né? Validação de dados pessoais para o ambiente SaaS, criação de regras, inclusive regras baseadas em bloqueio, em DLP. Dados expostos fora do ambiente SaaS. Monitoramento da conformidade da cloud, né? Os relatórios que eu consigo gerar em cima da cloud. Como é que a minha estrutura de cloud, que eu uso na cloud, por exemplo, ela está, em termos de infraestrutura, segura ou não, e em conformidade ou não com a lei. Transferências de dados internacionais na rede interna. Isso é importantíssimo também. Tanto a GDPR quanto a LGPD, elas têm capítulos específicos para transferência de dados internacionais. Como é que eu consigo mapear se esses dados são se dados pessoais de clientes, terceiros ou usuários internos, que são clientes internos, estão trafegando dentro da minha rede, se eu tenho filiais, ou se meu headquarter é fora do Brasil, mas aquele dado é específico a um negócio que eu ganho dinheiro no Brasil, como é que está transacionando no mundo? Tráfego criptografado na rede, né? Que a gente poderia abrir um grande leque para falar de criptografia, né, gente? Mas rapidamente a gente sabe que hoje 80% do tráfego da internet é criptografado. E se é criptografado, teoricamente eu não tenho visibilidade, né? Então, ter soluções que eu consiga fazer uma inspeção SSL, consiga olhar o que está sendo criptografado ali no meio, né? É importante. Sem contar aquelas aplicações que são criptografadas fim a fim, por exemplo, como o WhatsApp. Né? Bom, aí onde eu tenho que fazer a proteção na ponta, eu não tenho como fazer a inspeção no meio. Né? Na parte de gap analysis, gerar relatórios de maturidade, on-premise, né? Como é que está a minha empresa hoje em dia, para onde eu preciso ir, quais são os pontos de melhoria que eu preciso apontar. Gerar relatórios. Tudo isso são telas de soluções já existentes. Isso é um ponto importante, né, pessoal? Muitos fabricantes, assim, quase a totalidade deles já já estão em conformidade, por exemplo, com a GDPR, né? Porque a GDPR, ela já está rodando há um tempo, né? Praticamente 2 anos. Mas muitos deles já possuem relatórios, já possuem políticas específicas, já possuem acessos específicos para LGPD, muitos deles. Então, falando um pouquinho também sobre uma mudança de paradigma e comprometimento da empresa, né? Na fase de implementação, também é importante falar sobre 2 pontos: proteção de dados by design e proteção de dados by default, né? Então, no by design, é uma consultoria técnica no auxílio do processo de criação da informação desde a sua concepção. Então, falando um pouquinho daqui para frente, Conrado, como é que eu trato daqui para frente? Daqui para trás, assessment, protegi, fechei a casinha, fiz aquela limpeza, tirei o que não precisa, do que precisa, tirei um dado onde não deveria estar, coloquei o dado de onde deveria estar, mas daqui para frente, né? Então, é sempre importante pensar em 2 métodos, que é o proteção by design e proteção by default. Então, no by design é criar um modelo de negócio onde o dado ele é tratado como sigiloso desde a sua concepção, né? Então, e o by default é a definição de o que é mínimo necessário para atingir uma finalidade específica. Então, sem exageros. Então, privacidade by design, então, uma abordagem centrada no usuário. Ela evita falsas dicotomias como privacidade versus receita. Transparência com o usuário. Cria uma proteção completa do ciclo de vida. Ele é proativo, né, que ele evita violações em vez de ficar sempre reagindo a elas, porque ele foi feito lá na origem. Né? Valoriza a privacidade como configuração padrão e incorpora a privacidade by design. Então, para dizer em outras palavras, né, que a privacidade by default ele acaba sendo uma decorrência da privacidade by design, né?
que é uma ideia de que o produto foi lançado e recebido pelo usuário já com toda a salvaguarda durante o seu desenvolvimento, né? Então, todas as medidas para proteger a privacidade foram idealizadas lá desde o início. Tá? Então, o by default, na verdade, ele acaba sendo uma consequência do by design, né? Porque o by design você desenhou para ele ser seguro e suficiente, aquele teu processo. Né? E aí, como consequência, vem o by default. Um exemplo clássico, né, de alteração é você incluir políticas de privacidade, por exemplo, no seu newsletter, que é o apoio à operação, transferência de convencimento e melhoria. Né? Então, é uma fase destinada a apoiar o cliente na sedimentação dos conceitos. Quando eu falo cliente, cliente interno, clientes externos, parceiros de negócio, né? Na sedimentação dos conceitos, processos, softwares, apoio e ajustes. Né? Então, apoio à operação, transferência de conhecimento e melhorias. Então, inventariar e gerir os dados, responsabilizar, normatizar e divulgar e conscientizar, um processo de melhoria contínua, proteger, monitorar e reagir às violações de dados, demonstrar tempestivamente relatórios e informes LGPD, né? Então os relatórios têm que estar prontos, e para isso a fase de implementação, do gap analysis, está tudo ok. Manter os processos de governança e segurança da informação. De novo, envolver toda a empresa e prestadores no projeto, que ele é contínuo. Exemplos de controle, né? Então, criação de termos de consentimento, validação do termo de tratamento. Isso pode ser tanto documental como através de processos, através de ferramentas. Implementação do privacidade by design. Fazer um processo de gestão de pedidos do titular, isso é importantíssimo, importantíssimo. O usuário final, o usuário é dono do dado, né? Vocês já devem ter participado de várias webinars onde isso é comentado. Quanto mais processos forem automatizados tecnologicamente, evidentemente, maior será a facilidade no processo de gestão. Validação do término de tratamento, está repetido. E uma mediação judicial, então criar uma cláusula contratual com compromisso de mediação vinculada à Câmara Privada para mitigação de eventual contencioso. Sustentação tecnológica, né? Então, como eu comentei com vocês, processos apenas eles não vão garantir a manutenção e sustentação das boas práticas, né? Então, essas soluções devem apoiar a sustentação da operação, também como apoiar nos processos de pós-mortem, como eu falei, né? Quando desculpa a expressão, a vaca foi para o brejo, né? Vai ser necessário coleta de evidências para a elaboração do relatório de impacto. Então, é super importante, lá quando a gente define o backup tecnológico, a gente pensar no processo de sustentação. A gente pode citar várias ferramentas, né, pessoal? Desde ferramentas de EDR, ferramentas de CIEM, que são importantíssimas, né? Renato, qual ferramenta de CIEM? Depende da sua empresa. Depende da sua empresa, depende do nicho da sua empresa, depende do tamanho da sua empresa. A gente falar em CIEM, abrir, por exemplo, o quadrante do Gartner, você vai ver uma infinidade de ferramentas, dos mais diversos sabores. Assim como, por exemplo, ferramentas de análise de vulnerabilidades, tanto de infraestrutura quanto de vulnerabilidades de aplicações. Também são fundamentais para o processo de melhoria contínua. Não tem como, gente. Não tem como não ter. Então, não importa se os dados estão armazenados localmente, servidores, endpoints, na rede, aplicações SaaS, alguma nuvem pública, privada, se o usuário está usando a aplicação sancionada ou não sancionada, a responsabilidade é nossa. É nossa. Exemplos, endpoints, aqui eu tenho algumas telas, implementação de Next Generation Antivírus, implementações de soluções de EDR para obtenção não apenas de bloqueio, mas obtenção de uma trilha de auditoria, né? Soluções de DLP em ambiente local ou em ambiente nuvem, depende de novo do nicho de negócio. Exemplos na rede, relatórios para ter uma análise abrangente de correlação de ameaças, para detecção de avançada de ameaças, monitoramento em tempo real do tráfego que está acontecendo entre estações, movimentação lateral
movimentação para fora e movimentação para dentro, seja esse tráfego criptografado ou não, tá? Criação dos indicadores de compromisso e de cyberataque, possibilidade de análise forense, né, para fazer um processo de mitigação preventiva, correlação de incidentes, né, comentei do CIEM, né, ferramentas como o CIEM para correlação de logs e de eventos, rastreabilidade das ameaças, né. Essa é uma ferramenta que vai ser muito importante para a geração do relatório de impacto a ser enviado à Agência Nacional. E aí tem uma capacidade de análise preditiva também. E sempre revisar sua infraestrutura, como eu comentei com vocês, várias ferramentas hoje em dia já fornecem para vocês relatórios sobre diversos pontos de vista, sobre diversos pontos de observação, o quão em conformidade você está ou não com relação a GDPR e a LGPD. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um cliente onde eu rodei uma ferramenta que faz uma análise externa, né, sobre o ponto de vista externo, e ele já me trouxe todos os artigos que aquele cliente se enquadra ou não, e aqueles que se enquadram em qual ele está em conformidade ou não. Essa ferramenta basta? Não, porque é um ponto de vista externo, da porta para fora, pois a gente entra com o arcabouço tecnológico para a parte interna. Mais um artigo, falando sobre o artigo, falando os pontos de melhoria que você tem que corrigir. Gente, é isso. Aqui eu estou aberto a perguntas que vocês talvez queiram ter. Deixa eu ver aqui. Vocês podem mandar perguntas para a Valéria através do chat, ela me repassa, mas nós já temos uma aqui. Que tipo, quais as soluções você recomendaria? Então, respondendo a pergunta, né? Não existe um conjunto mínimo nem máximo de soluções. Isso depende muito da fase 1, que é a fase de assessment, né? Que é a fase de validação, de processo de negócio primeiro, né? Até antes de fazer uma avaliação tecnológica. Algumas empresas já vão vender alguns conceitos do tipo, vou fazer um pentest, já vai entrar com um pentest. Um pentest custa R$150 mil, gente. O cara já começa com um pentest, com uma conta de largada de 150. Não, tem uma fase antes ainda, de conhecer o negócio de vocês, né? De conhecer como é que funciona o dia a dia de vocês, para ver se até se é necessário. De repente, sua empresa tem os processos totalmente internos, não tem nenhum tipo de transação para fora e nenhum tipo de acesso para fora. Você só tem um site da empresa de vocês que está hosteado num data center de um terceiro. Tem sentido? Não tem sentido. E aí vai mudar muito, né? De repente, uma empresa já tem uma parte de uma solução e falta outra parte, ou, por exemplo, ela já tem um Firewall, falta uma melhoria no Firewall, por exemplo. Então, depende muito. Uma segunda pergunta. Vamos ver. Aqui vai ser. Sim, sem problema nenhum. É, esse material eu disponibilizo sim, eu vou entregar para a Valéria e a Valéria encaminha para todos vocês. Tá ok? Sem problema nenhum. E outra pergunta. É necessário o DPO para a empresa certificar? Na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? O DPO é uma exigência da LGPD. Né? O que eu quis dizer com a ISO 27000 é que, tecnologicamente falando, uma empresa que é certificada, ISO 27000, ela está muito bem preparada. Assim, a empresa que eu diria que ela tem que se preocupar pouco tecnologicamente, ferramentalmente, processualmente falando, mas o DPO ele é uma exigência. Agora, qual o DPO? O DPO pode ser uma pessoa, pode ser uma área criada na empresa, pode ser inclusive uma empresa terceira contratada. Isso tá bem flexível por enquanto na lei. Tá ok, Jandir? Mais uma pergunta sobre a questão do uso de dispositivos, sobre o uso de aplicações em nuvem. Isso é um ponto interessante, pessoal. Tem empresas
eu não sei se muitos de vocês conhecem uma solução chamada CASB, né? Que é a Cloud Access Security Broker, né? É um cara que protege aplicações. Na verdade, ele tem várias funções. Uma delas é proteger o uso de aplicações em nuvem corporativas, né? A maioria das soluções CASB hoje em dia, ela tem como missão não só proteger aquelas aplicações que são aplicações corporativas, né? Que a gente chama de sancionadas. Como eu disse, tem muita aplicação que, infelizmente, o usuário, e de novo, não necessariamente de forma, como eu posso dizer, intencional. Ele vaza um dado para fora, um dado que ele deveria ser interno, usando um aplicativo, por exemplo, pessoal dele, né? Um Dropbox, por exemplo, dele, né? Ou um Google Drive de um e-mail pessoal dele. Ah, porque ele não conseguiu mandar um e-mail, porque o arquivo às vezes é muito grande, ele não conseguiu, ele precisa mandar de repente para um gerente comercial que está no escritório, está em outra cidade, está em outro estado, e aquele relatório ele precisa receber, porque a reunião é daqui 20 minutos, e acaba usando muitas aplicações que são não sancionadas, né? E é super interessante você ter ferramentas para ter a visibilidade de que isso está acontecendo e reeducar, né? Reeducar. Olha, não deveria fazer isso. A gente sabe, né? Principalmente quando a gente implementa processos, implementa normas, você ser restritivo ao limite, você impacta o seu negócio, né, gente? A gente sabe que é uma balança, né? Impacto no negócio e segurança da informação, né? Quem trabalha com segurança da informação sabe que a gente sempre vive ponderando essa balança, né? De ser menos restritivo, sem ser evasivo, né? E também não atrapalhar os processos de negócio, né? Então, existem soluções que te ajudam num processo de educação, né? Não necessariamente bloquear logo de cara, ou se possível bloquear, mas reeducar os usuários internos que são responsáveis pelo processamento dessas informações, sempre no melhor uso de acordo com os procedimentos internos. Mais perguntas? Ok, bom, acho que já deu também o tempo, né, gente? Então, assim, aqui estão os meus contatos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, aqui também está o meu e-mail. Eu agradeço muito o tempo de vocês. De novo, fico à total disposição de vocês, caso vocês queiram mandar um e-mail, trocar alguma dúvida. Vou mandar esse material para a Valéria para ele ser disponibilizado. E, enfim, fico à total disposição. Agradeço mais uma vez o dia de vocês e desejo aí para vocês um excelente fim de dia, um fim de mês e um fim de ano aí bom para todo mundo aí. E que 2020 estejamos todos aí bastante entusiasmados e envolvidos e empolgados aí com os desafios além dos desafios que nós já temos diariamente, né, mais esse, tá ok? Agradeço muito o tempo. Mais uma. Ok, Kátia, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a vocês todos aí o tempo e fico à disposição, tá bom? Um forte abraço a todos.